Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal AIS Estudo. E hoje a nossa aula será uma aula sobre vocabulário. Nós vamos dar atenção a 4 formações, formas lexicais especiais. E eu queria te perguntar, você conhece bem o vocabulário da sua língua? Você entende o que é isso? Bom, para começar, a gente vai definir o que é léxico. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que significa léxico? Léxico, galera, é o banco de palavras de uma língua. Então, toda língua tem o seu léxico. Conforme você vai aprendendo essa língua, você vai ampliando o seu repertório, ampliando o seu vocabulário, e aí você vai sabendo mais palavras que estão dentro do léxico, que é esse grande banco de palavras. E há várias formas da gente ampliar esse léxico. Ele vai se renovando com o passar do tempo. Algumas palavras vão deixando de ser usadas, enquanto outras vão sendo somadas a esse léxico. Bom, o português, que é a língua que a gente tem estudado aqui, ele é formado basicamente por palavras oriundas do latim. Então a gente sabe que o latim é a principal língua que formou o português, lá atrás. Então a gente tem o latim, a gente tem algumas línguas que a gente incorporou algumas palavras delas, tipo línguas modernas e línguas antigas. A gente tem o grego, que tem grandes contribuições para o português. A gente tem o inglês hoje em dia, que também dá muitas contribuições por causa da globalização ao português. E várias outras línguas, o francês, o italiano, o árabe, enfim, línguas africanas. E é isso que forma hoje o que a gente chama de português. Além disso, o que também forma o banco de palavras da nossa língua são as formas que nós, povo, criamos baseado na estrutura morfológica da língua. Então, a gente tem recursos morfológicos que nos permitem criar palavras novas. E isso faz com que a gente renove o léxico. E o que são essas palavras novas? Toda vez que a gente cria palavras novas para a nossa língua, a gente está criando neologismos. Então, as palavras novas criadas são chamadas de neologismos. E esse processo de criar palavras novas, neologia. Então, a neologia é esse fenômeno e as formas criadas são chamadas de neologismos. Só que, para além desses que a gente cria, tem também acepções novas que a gente dá ao vocabulário já existente. Então, por exemplo, é considerado um neologismo, uma palavra inventada, bafômetro, sem terra. Foram palavras que a gente foi construindo. Disponibilizar, palavras que foram inventadas. O famoso imexível, que foi lá falado pelo ministro, o imexível. Então, essas palavras que a gente foi criando ao longo do tempo são chamadas de neologismo. Às vezes, a gente se criam palavras novas e essas palavras vão se incorporando à língua até que a gente nem perceba mais que aquilo ali é um neologismo. Ela é incorporada a tal ponto que a gente já vê como uma palavra da língua mesmo. A gente não consegue perceber ali que foi uma palavra criada recentemente, de tanto o uso, disseminar aquela palavra. Então, o que vai contribuir, por exemplo, para o aumento de palavras, de criação de palavras, para que umas sejam aceitas, outras não, são questões históricas e socioculturais. Então, algumas a gente vai usar tanto e vão ficar super comuns, outras as pessoas não vão usar tanto e elas vão cair em desuso, ok? Porque a língua é viva, Agora, um outro fenômeno que a gente faz muito é usar palavras que já existem, só que com acepções novas. Então, por exemplo, um exemplo clássico é a palavra laranja. Laranja é a fruta, é a cor, mas ela recebeu ao longo do tempo o sentido de pessoa ali que recebe o ônus por uma transação ilegal no lugar de outra pessoa. Então a gente começou a usar laranja de outra forma. Da mesma forma, a palavra secar, a gente tem aí secar como um processo, em que não se tem mais água, em que se desidrata algo, e a gente passou a secar como azarar ou estar de olho em algo de alguém. Ah, fulano tá me secando, nesse sentido negativo, ou até no sentido de paquerar alguém, tá me secando e não tá tirando o olho de mim. Então, observe, uma palavra que já era usada, já tinha um sentido, teve esse sentido aí expandido. Isso também é neologia, só que a gente chama isso de neologia semântica, porque está ligada ao sentido. A palavra já existe, mas ela ganha um novo sentido, tá? Então, o processo de criar palavras novas ou usar palavras que já existem com sentido novo
a gente vai chamar de neologia e as palavras criadas de neologismos. Tudo bem? Em contrapartida, a gente tem as palavras que vão caindo em desuso, que elas já foram muito comuns em uma determinada época, mas elas passaram a não ser usadas mais. Né? O povo, né, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu desenvolvimento, vai abrindo mão de algumas palavras, ou porque elas perdem um contexto, ou porque tem outras para substituir o uso, e elas vão caindo em desuso. A isso a gente chama essas palavras de arcaísmos. São as palavras que a gente não usa mais. Então, por exemplo, a gente tem quiçá. A gente usa muito talvez hoje, mas o quiçá, a gente não é tão costumeiro usar hoje como já foi em alguma época. Sabe o vossa mercê que virou você? A gente teve essa transformação. No passado se usava vossa mercê como um pronome de tratamento. Mas hoje a gente usa o você. Esse vossa mercê está se perdendo. Se perdeu ao longo do caminho, há um desuso. Alguns gramáticos, né, alguns estudiosos costumam dizer que há também tempos verbais, processos que também se perdem. Por exemplo, a colocação pronominal nos dá um exemplo disso. No Brasil, não em Portugal, no Brasil, por exemplo, mesóclise, né, que é você colocar ali o pronome no meio do verbo, ela já não é tão usada, essa forma de colocar o pronome no Brasil. Você ainda tem, né, na Bíblia, em textos jurídicos, em textos muito formais, você ainda vê a mesóclise. Mas assim, no dia a dia, você não vê as pessoas conversando usando mesóclise. Então a gente pode considerar que talvez a mesóclise seja um arcaísmo, porque a gente não usa mais, tá bom? Mesma coisa, mais que perfeito, né, o fizera, amara. A gente não usa muito, a gente usa a forma composta. Tinha feito, tinha amado. Mas ele na forma simples, que são as formas terminadas em será fraco, fizera, amara, comera, partira, a gente não usa muito, a não ser que o texto seja muito formal ou seja um texto literário. Mas no dia a dia, esse uso vem se perdendo e aí a gente pode chamá-lo de arcaísmo. Né? Quando a gente diz que alguém é arcaico, a gente diz que alguém é antigo. E aí esse é o mesmo, assim como o neologismo se acrescenta, o arcaísmo é uma palavra que foi comum, mas que caiu em desuso, a gente não está usando mais. Tudo bem até aqui? Bom, uma forma também de você usar palavras novas, incorporando-as à língua, é por meio do que a gente chama de estrangeirismo. Os estrangeirismos são as palavras que a gente toma emprestado de outras línguas. Então, por exemplo, a globalização possibilitou muito isso, né? O inglês se expandiu muito, especialmente na área de tecnologia, né? Nessa área de games, né? Na área de jogos, que a gente usa palavras em língua estrangeira. E o inglês entrou muito, mas tem, óbvio, de outras línguas também em incorporação. Mas o inglês é um exemplo, assim, bem assim, evidente de que a gente tem muitas palavras emprestadas de outra língua. E o nome disso é estrangeirismos. Então a gente usa fast food, a gente usa mouse, né? Muitas palavras que PC e algumas siglas que a gente pega são formadas por palavras, por expressões que a gente sequer às vezes se dá conta. Que PC vem de personal computer, mas a gente às vezes nem se liga, fala PC e sabe que é computador. Né? Ou a gente transforma, adapta aquela palavra e a gente fala que a gente usa a forma aportuguesada, né? A gente transforma aquela palavra do formato que ela tinha original para o formato em português. Então, várias palavras a gente aportuguesou, digamos assim. Então, blackout, a gente escreve blackout, usando já na língua portuguesa, né? Com todos os morfemas da língua portuguesa. Então, muitas palavras a gente abrigou, a gente tomou emprestado e adaptou. Outras a gente usa na forma original, né? Mouse é uma das que a gente usa na forma original, fast food a gente usa na forma original, mas mozzarella, que virou mussarela, a gente já tem a forma aportuguesada de escrever, né? Outra que a gente usa na forma original, carpaccio, por exemplo, a gente ainda usa na forma original. E algumas a gente transformou. Então isso é estrangeirismo. É você pegar, tomar uma palavra de uma língua emprestada e aquela palavra ter amplo uso na sua língua. Tudo bem? Por último, dos termos que eu queria explicar para vocês, tem um termo chamado latinismo. E o que é isso, professora? Latinismo é quando a gente tem palavras de origem latina, né?
A gente sabe que a nossa língua, comecei essa aula dizendo que a nossa língua veio do latim. Então, basicamente, né, a maioria das palavras de língua portuguesa vieram do latim. É claro que a gente teve uma transformação ao longo do tempo, né? A gente teve fases do português, e esse é tema para uma outra aula, mas até chegar ao português que a gente usa hoje. Mas lá atrás, o latim vulgar originou a nossa língua. E grande parte de palavras que a gente usa até hoje, especialmente expressões no campo jurídico, a gente usa expressões de origem latina. Então, quem nunca ouviu um carpe diem, por exemplo, né, que significa aproveitar o dia? Carpe diem é uma expressão latina. Quer ver outra? A gente usa muito sui generis, né? Quando você está lendo um texto, é um texto formal, tem lá sui generis, que quer dizer peculiar, especial. Ou a gente tem status quo, né? A gente fala assim, você quer manter o status quo, que é manter as coisas no seu estado atual, né? No seu estado atual, como tá, sem mexer em nada. Isso é o status quo. Ou, por exemplo, idem. A gente usa muito idem. Idem que significa igual, né? E a gente nem percebe que idem é uma palavra latina. Então, o nome dessas palavras ou expressões que a gente tomou, ficou do latim exatamente na forma como era, a gente chama de latinismos. O que não é muito difícil, né? A gente gravar, porque vem do latim, latinismos. Então, a gente usa muito, o direito tem muito isso, né? De usar expressões como, por exemplo, habeas corpus, né? Que é muito usada, isso aí é uma expressão latina. E aí, essas expressões são todas latinas e conservaram a sua forma. A gente usa até hoje, mas elas conservaram a sua forma. In media res, né, que é no meio da coisa. A gente diz que a história começa in media res, ou seja, começa no meio da coisa. Então, assim como essas, tem muitas outras. Mas todas essas expressões que a gente conserva a forma latina, a gente vai chamar de latinismos. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Queria saber de vocês, se vocês já conheciam essas formas, me contem aqui nos comentários. Então, entendemos o que é latinismos, arcaísmos, neologismos e... Falei o quê? Arcaísmos, latinismos, neologismos e estrangeirismos. Era essa que estava faltando. Eu espero que agora você saiba, veja lá esses termos no seu edital e não se assuste, porque já fazem parte do seu conhecimento. Bom, um beijo para vocês e até a próxima aula.